Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadores, demais vereadores. Boa noite, público presente. Então, faço questão de dar os parabéns para vocês, não é? Acompanhamos essa participação que vem a cada dia mais aumentada nessa casa e, de fato, a gente segue alguns regimentos. Então, eu entendo também a insatisfação, talvez a indignação, mas a gente tem trabalhado para isso, não é? Talvez ainda nessa legislatura a gente consiga dar voz para que o povo possa se manifestar. Mas, enquanto isso não acontece, a gente segue a regra, tá ok? Então, faço questão de pensar junto com vocês uma semana muito triste para a nossa cidade, não é? Então, quero começar só fazendo um resumo e tentar achar nesse emaranhado de tantas notícias complicadas, não é? Dessa insatisfação, desse clima que a cidade tem vivido. Tem algumas pessoas que continuam fazendo grandes lutas. E amanhã é considerado o Dia Nacional da Surdez, não é? Então, para cada um de nós, temos dificuldade quando a gente pensa em saúde, que a gente imagina, então, uma pessoa com deficiência tem muito mais dificuldade, porque precisa de ajuda. Então, essa semana que passou, teve um encontro aqui nessa casa, eles falaram um pouquinho sobre implante coclear. Então fica aí uma curiosidade para eu poder falar mais tempo sobre a nossa cidade. Quem quiser pesquisar um pouquinho sobre o implante coclear. Não é? Existem pessoas pensando em Vinhedo como melhorar a vida das pessoas com deficiência. Então eu quero começar a reflexão, ajudar para que a gente possa pensar e sair com alguma ação concreta, não é? O mais importante é que, de fato, a gente consiga motivar o executivo para que ouça o legislativo, para que solucione o problema. O que eu enxergo? Eu quero começar um pouquinho falando sobre administração. Quando qualquer empresa, eu venho do setor, para quem não me conhece, eu venho do setor privado, há 22 anos trabalhando em multinacional, e uma das características que a gente vai buscar, quando a gente quer motivar o funcionário, é buscar a teoria de um cara, um psicólogo, professor, chamado Herzberg. Ele desenvolveu uma pirâmide. Essa pirâmide, basicamente, ele coloca na sua base aquilo que a gente precisa de mais importante. Ele chama dos fatores higiênicos, que seria a saúde, a segurança, a nossa alimentação, a nossa água, que é aquilo que a gente sente na nossa vida e não dá para esperar. Então a gente tem que entender que quando a gente está falando de saúde, ela é questão prioritária, né? Guardem essa informação. O Herzberg também, ele separa um outro fator. Então, primeiro, esse fator higiênico, que a gente está vivendo na pele, essa preocupação da saúde. E o segundo fator que ele conclama para as empresas é o fator motivacional. E aí eu tenho que fazer essa pergunta. Semana passada nós conversamos com muitos funcionários públicos. Como é que você vai cobrar de um funcionário público? E eu estou falando aqui dos bons funcionários públicos, que são muitos. A gente precisa acabar com aquela peça, não é? Eu vejo aqui muitas vezes estão algumas pessoas tentando nos colocar contra o funcionário público. Não é verdade isso. Não é verdade. Eu estou falando e eu estou lutando pelo bom funcionário público que precisa de um fator motivacional. O fator motivacional, de fato, ele é pessoal. Não existe aquela lenda do alguém me motiva. A gente sabe disso. Mas é fundamental a estrutura básica. E a prefeitura precisa garantir para o funcionário público o mínimo de estrutura para poder trabalhar. Você tem o seu filho, você tem o seu trabalho, e aí fica essa incógnita na cidade, não é? Você ouviu falar que você vai perder o seu emprego? E a rede social, ela pode, de fato, ser muito perigosa. Mas algumas pessoas eu percebo que estão incomodadas, que a gente está falando as verdades na rede social. E aí, por isso que eu dei o parabéns para vocês no começo, porque vocês estão vindo aqui para ver, para ouvir e para ajudar a entender. Se tem dúvida, eu quero fazer uma outra pergunta, já que a gente já entendeu o que está faltando no Poder Executivo. Afinal de contas, não foi conversado com os funcionários públicos dessa possível necessidade de redução de custo. Quando você fala em cortar o salário, né, entre aspas, né, cortar o trabalho como um todo ali e não atender a população, não foi conversado com os funcionários públicos. Essa falta de diálogo, ela surge uma questão que é muito simples para mim. Quanto custa uma vida para a nossa cidade? E aí, ontem eu passei por uma experiência que eu devia ter feito antes. Né? E eu sei que os demais vereadores também estão pensando sobre isso. Era por volta das 8 da noite, fiz questão de ir na Santa Casa. Minha esposa estava passando um pouco mal, não era nada grave, mas quem tem labirinto
desfocado, né? Quem tem labirintite sabe o que eu estou falando. Ela falou, vamos lá comigo na Santa Casa? Era 8 da noite. Eu fiquei assustado. E não estou sendo demagógico, não. Quem me conhece sabe muito bem do que eu estou falando. Eu tenho orgulho de olhar para os meus filhos e falar do que tem que ser falado aqui. Eu tenho orgulho de olhar para a minha família e vir falar o que tem que ser falado aqui. Eles estão usando o seguinte argumento da redução de custo. E aí faço questão de comprar essa briga, até porque é minha obrigação. Trabalho há 22 anos nessa área, sou professor, com toda humildade, não estou aqui para me gabar, nada disso, mas trabalhei sempre em engenharia e sempre multinacional. Redução de custo tem 2 tipos. A espontânea, que está longe de acontecer em Vinhedo. A redução de custo espontânea é quando você está bem das pernas, quando você tem dinheiro sobrando, e aí você vai motivar o seu funcionário, você vai atender melhor seu público, e a partir daí fazer uma redução de custo. Aí a gente já ouviu falar, não é? ISO 9000, programas de qualidade, 6 Sigma, está longe da nossa administração. O que aconteceu? Chegou no fundo do poço, a história do cobertor curto, e aí me preocupa, porque de fato, o que a gente está sentindo agora... E abre um parênteses, a gente está aprendendo também, né? Nosso primeiro mandato aqui. Nenhum político da velha política, e o que eu chamo de velha política? Troca de favores, ameaça. Então, se as pessoas estão achando que eu tenho medo de cara feia, está muito longe de chegar perto disso. Porque quando a gente está falando de número... E eu faço questão de discutir número, porque quando vai falar de redução de custo, e redução de custo, longe de ser espontânea, volto a falar, redução de custo que está acontecendo agora é porque perdeu o controle da liderança, perdeu o controle da gestão. Ah, Sandro, por que você está falando isso? Porque eu não posso me conformar de a gente perder o PA da capela, de a gente perder a UPA, se fosse uma pessoa. Eles colocaram, eu também recebi, eles são tão desorganizados... só posso crer que é isso. Que eles estão mandando no nosso WhatsApp. Ele está tentando me convencer daqueles números que eles estão mandando. Eu vou falar dos meus números que eu usei na semana passada. Eu fiz questão de não passar, porque foi bem explicado aqui pelos outros vereadores. Todos os números que eu peguei, peguei do site informado pela prefeitura. Que são mal informados, diga-se de passagem. Porque eles querem confundir a população. E aí eu faço um desafio. De fato, traga aqui esses números para que a gente possa pensar junto, para que a gente possa achar uma solução para a cidade. Mas, pelo que eu enxergo, tomar uma decisão de tirar o PA da capela, ele é totalmente insensível, é totalmente autoritário, é totalmente covarde, totalmente desproporcional na cidade. Então, não me incomoda quando as pessoas, e aqui abro um parênteses, porque, de fato, talvez as pessoas não estão enxergando como que os vereadores podem atuar, né? Quanto que é o nosso limite, até quando. Mas de uma coisa eu posso prometer para vocês, porque não é campanha nem nada, não é? Mas a gente está fazendo de tudo para que, de fato, a população consiga nos ajudar. A política está passando por uma nova atuação, né? Vocês têm percebido isso. E essa nova atuação, ela precisa de um fator que vocês conseguiram, que foi o mesmo fator no começo do ano. Volto a falar. Primeira reunião do ano, primeira semana de janeiro. Qual foi a declaração da prefeitura? Não vamos dar transporte universitário. Os jovens se mobilizaram, conseguiram a nossa ajuda. Essa Câmara participou com um valor importante nesse embrólio, vamos chamar assim. E eles voltaram atrás numa decisão, volto a falar, coronelesca, autoritária, covarde, insensível. Quando eu era mais jovem, era magrinho, tinha cabelo, fui lá estudar um pouquinho de política, não é? Então, a política partidária é isso que vocês estão vivenciando, e vocês têm esse direito de vivenciar, mas a gente não pode esquecer da política social. Quando começa a abrir o mercado, não é? Lá na época do Fernando Henrique Cardoso, quando a gente tinha até uma frase famosa do Fernando Henrique, ele diz o seguinte: os nossos carros são carroças, precisa abrir o mercado globalizado, etc, etc, etc. Por que eu lembrei desse fato? Porque se falava muito que o Brasil era uma Belíndia. Era um jogo de palavras, não é? Que existia uma parte muito rica, que era a Bélgica,
e uma parte muito pobre, que era a Índia. Isso me preocupa aqui em Vinhedo, porque a sensação que eu tenho é que o Executivo está tentando colocar a população contra a própria população. A gente não pode achar que a Santa Casa tem culpa. Se alguém está querendo colocar essas palavras nas nossas bocas, vai cair do cavalo. Porque nós fomos lá defender a Santa Casa. Nós fomos denunciar quando eles levaram aquele monte de remédio que jogou mais de 3 milhões de reais. Me corrija se eu estou falando algum número incorreto. Mas como é que eu vou me conformar com uma administração que deixa vencer remédio e agora vem falar que vai fechar a UPA para reduzir custo? Se fosse uma pessoa... Se fosse uma pessoa atendida à noite, a gente tinha que fazer essa pergunta. Ah, não dá para ajudar essa pessoa? Como é que a pessoa vai sair lá da capela para poder vir até o centro? Ontem, o final da história, não deu para ficar na Santa Casa. Graças a Deus eu tenho meu convênio, trabalhei, não tenho nenhuma vergonha. Trabalhei muito, estudei muito. Não é? Algumas pessoas, um outro artifício que eles estão usando, prestem atenção, eles estão tentando voltar para vocês se colocarem contra os vereadores dessa casa toda. Quando eles começam a jogar aquele artifício, corta o salário dos vereadores. Não é? A gente pode discutir com o maior prazer, faço questão de discutir com vocês, eu acho que dá para melhorar também, não é essa a questão. Mas tomem cuidado com essa armadilha da internet que eles estão fazendo. É muito simples, decisão de cortar a UPA, decisão de cortar o PA, é uma decisão particular. E a responsabilidade do senhor prefeito. Se os secretários não estão passando a informação correta, o prefeito é que decidiu cortar e assinou embaixo, não é? Ô Sandro, claro. Dá uma parte. Sim. O mais vergonhoso que tem é uma comissão da saúde ser feita, formado por população, depois virar casaca. Estava aqui agora o presidente do Conselho da Saúde. Até agora eu não vi nada do Conselho se manifestar sobre o fechamento. E o presidente do Conselho da Saúde estava aqui. É triste. Ele tinha que se manifestar contra também, tinha que se mobilizar. Sim. Tá, obrigado, Sandro. Só completando o raciocínio do vereador Edson PC, quando a gente chegou na quinta-feira na procuradoria, não é? Procurador muito objetivo, não é? Ele fez questão de se adaptar lá para nos receber, e a primeira pergunta que ele fez, a gente até se olhou, né? Porque a primeira pergunta que ele fez é a seguinte: qual foi a opinião do Conselho Municipal de Saúde dessa decisão de fechar a UPA, de fechar o PA? Não é? Então a gente precisa se fortalecer para que, de fato, a população não saia perdendo. Para terminar meu raciocínio, eu quero só lembrar mais um fato que eles mandaram para mim, então eu acho que era para eu falar aqui, não é? Eu recebi o recado, acredito que talvez era para falar isso, né? Um dos convencimentos que eles tentaram nos colocar é para dizer que o PA e a UPA, eles precisam de reformulação. Quem gastou com hora extra para os médicos, já foi denunciado nessa casa, foi essa administração. A gente não é contra os médicos, mas se a gestão foi mal feita, a população que vai pagar? Se eles não controlaram, e isso tinha que ter sido feito em 2015, 2016, não é? Então, o que eu quero, para terminar mesmo o meu raciocínio, é fazer essa pergunta para a gente pensar. Se gasta-se com radar, se gasta-se com semáforo, se gasta-se com aluguel de carro, se gasta com secretariado, se gasta com diretor, se gasta pintando a rua, se gasta com tudo aquilo que a gente já sabe, como é que vem falar para mim que é investimento em saúde? Aí você gasta em mutirão. Tudo isso é importante, mas não é prioritário. Volta lá no começo que eu falei. A base é a saúde. Então, o meu desafio é que, de fato, eles façam uma melhoria verdadeira, façam investimento na saúde e diminua a fila dos exames que as pessoas estão esperando. 6 meses para fazer um exame de Papa Nicolau. 3 meses, a pessoa chega lá no exame e quebrou a máquina. Não tem mais como fazer. 5 meses para fazer um exame de oftalmológico, não é? Então, meus queridos, o que eu vejo é o seguinte, muito triste para a nossa cidade, a gente devia estar aqui discutindo propostas positivas, mas que a gente possa se unir, e eu faço um apelo aqui, faço um apelo para que o senhor secretário nos mande essa informação, eu ofereço o meu trabalho como vereador para que a gente busque uma solução. Mas essa covardia de deixar a população sem atendimento, eu não consigo enxergar como um ponto positivo. Então, por essa noite é só, uma boa noite.